Senhor da vida, nosso Mestre amado Jesus, obrigada pela oportunidade dessa reencarnação. Obrigado pela vida de cada um aqui presente nesse grupo. Que o Senhor abençoe a todos nós. Com esse aprendizado que iremos ter, Senhor, que possamos entender cada vez mais a nossa existência, para que possamos também sair dessa nossa reencarnação melhores do que quando adentramos. Que o Senhor abençoe e proteja a cada um desse grupo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Pessoal, novamente boa noite, principalmente para aqueles que estão entrando agora. Hoje vamos continuar o assunto, né, que iniciamos na semana passada, falando sobre a base epistemológica, né, de todo o conhecimento espírita. E hoje, né, vamos aprender mais um conceito novo, que é o paradigma, extremamente importante para quando a gente for entrar de fato para estudar quais são os princípios espíritas. Todos estão vendo aqui a apresentação? Ok. Sim. Tá certo. Então vamos lá. Separei aqui algumas perguntas que vão orientar o nosso trabalho da noite de hoje. Primeiro, o que são princípios? A gente sempre fala os princípios básicos do Espiritismo. Mas o que quer dizer princípios? E por que os princípios eles são considerados não só no meio espírita, mas tanto na filosofia quanto na ciência? Por que a gente fala tanto em princípio e qual é a importância deles? E de que maneira esses princípios eles vão, né, servir como base para a gente formular as hipóteses e validar as teorias? Lembra que estudamos na semana passada um método científico? Agora, né, trabalhamos com o conceito de hipótese, com o conceito de validação de hipóteses e teorias. Agora, como que esses princípios eles vão me servir como critérios para poder avaliar, validar ou não uma teoria? Em que medida, agora falando especialmente dos princípios espíritas, né? De que maneira esses princípios espíritas eles são essenciais para o avanço e a investigação da doutrina espírita, sem ferir a coerência doutrinária ou pureza doutrinária, tá certo? Vamos ver isso tudo. Essa pergunta, né, que está em amarelinho, né, justamente a gente vai poder, vamos jogar depois ali no grupo do WhatsApp para a gente poder responder, né, através de um debate, tá bom? Então ela não vai ser respondida aqui, mas nós vamos dar toda a base para que a gente possa respondê-la e para a gente possa depois debater ali no nosso grupo, certo? Vimos, né, na semana passada o conceito e o objeto da ciência espírita. A primeira coisa, né, o conceito dado pelo próprio Allan Kardec. O espiritismo é uma ciência de observação, uma filosofia espiritualista e uma doutrina com consequências religiosas. Então, a princípio, né, essa é a definição mais pura da palavra espiritismo, de como que ele define, né? Tanto que eu grifei aqui, por isso que a gente fala que o espiritismo tem os 3 aspectos. E ele também é fruto do ensinamento coletivo dos espíritos, que são presididos pelo espírito da verdade, né, que é o próprio Cristo, como o espiritismo já colocou para nós como hipótese válida, né? E para o espiritismo, quem é que está no cerne de todo o estudo? O próprio espírito, o princípio inteligente, que é o que vai ser investigado pela ciência espírita. Então, tudo isso aqui nós já trabalhamos já nos estudos anteriores. Os 3 aspectos, né, que nós temos: o científico, o filosófico e o religioso, né? Normalmente a gente decora isso, né? Normalmente a gente decora e não para pensar e refletir exatamente o que seria isso. Então nós temos o grande objeto de estudo, que é o espírito, que ele vai tanto, né, conversar com o aspecto científico quanto filosófico, com consequências o quê? Religiosas.
tá certo? Aqui, nessa última palavrinha aqui, que a gente vai colocar aqui o seio da nossa moral, né? Onde a gente pode falar que nós temos uma teologia e uma ética espírita, nesse último aspecto aqui, que é o religioso. Pessoas querendo entrar na sala? Só um minutinho. Engraçado que está no automático. Acho que conseguiram entrar. Que aqui eles sempre colocam no automático para poder entrar sem convite. Será que tem mais alguém? Está com dificuldade? Boa noite, Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? tudo certo? Então, nós temos o Espiritismo aqui, né, definido não só como uma ciência, a ciência aqui, a parte científica, que é o que nós estamos dando mais ênfase mesmo nesses dois estudos, ele é de origem científica, mas ele se formou, né, a gente pode colocar assim, tem um campo filosófico que vai abraçar, né, que um dos seus braços vai ser esse aspecto religioso, onde nós podemos colocar aqui uma teologia espírita e uma ética espírita. Alguma questão, pessoal, até agora? Tudo isso aqui é só revisão, né, do que a gente teoricamente já sabe. Agora, o que são princípios, né, que é a nossa primeira pergunta orientadora aqui da noite. Os princípios, né, tanto na área filosófica quanto na área da ciência, né, aqui a gente entendendo a ciência no seu sentido universal da palavra, comum da palavra, ela tem uma base, ela se serve, ela não parte do nada o seu conhecimento teórico, e nem seus instrumentos de análise. Então ele precisa de uma base. Essa base nós vamos chamar de princípios, que são as ideias básicas que vão fundamentar um sistema filosófico ou científico, por exemplo. Outra palavrinha, né, que agora a gente vai trabalhar também, não só como, não podemos entender como princípios, um outro nome, dependendo do contexto que podemos encontrar, é essa palavrinha aqui que está em negrito, axiomas. E o que que isso quer dizer, né? São princípios que, aliás, perdão, são bases, são ideias que uma ciência ou uma filosofia vai ter como ponto de partida. Então, todo conhecimento e todo conhecimento que seja racional, né, obviamente, que tenha um conhecimento que quer se dizer uma filosofia ou uma ciência, no mínimo, tem que ter o seu conjunto de princípios. E, logicamente, tem que partir de alguma base que nós vamos chamar de axiomas. Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, é só abrir o áudio, tá certo? Como eu estou aqui com os slides, nem sempre eu consigo ver vocês, tá certo? E o que que são, e o que que, como nós podemos definir esses princípios que nos servem de axiomas, tá certo? Elas são ideias, são sentenças, como eu disse, nos servem como pontos de partidas. E ele é totalmente lógico ou autoevidente. Ele se revela de uma forma, se for no fenômeno, por exemplo, se revela de uma forma que não tem como eu questionar. Não tem como, vamos colocar assim, não tem como eu retirar do meu campo de observação ou do meu campo de análise. Eu tenho que justamente abraçá-lo, porque é indiscutível, né? Ou seja, eu tenho que ter um ponto de partida e eu vou estabelecer esses meus princípios, da onde eu vou derivar todos os outros princípios ou hipóteses ou teorias. Então, todas as hipóteses e todas as teorias, elas, no conjunto filosófico e científico aqui, elas têm que partir do que vamos chamar de axiomas. Então, Ana, só uma questão, eu acho que os slides não estão mudando, tá? Qual slide você está? deixa eu ver aqui, pessoal. Estou no slide... Está no aspecto do espiritismo. tá, estou no slide 6. Ele está no 4, parado no 4, pelo menos para mim. Verdade. Deixa eu retirar e já coloco de novo.
Acho que não mudou aí, né? Mudou o jeito da tela, né? Foi para outro modo. O que será que está Não no acontecendo? modo da exibição. Tá, vou parar o compartilhamento e começar de novo. Tá. Às vezes acontece isso, gente. A internet, quando tudo dá para dar errado. Agora foi? Foi, agora está no slide 6. Está no 6, né? Isso, 6. Obrigada, Oswaldo. É. Pessoal, então, né? Pegando aqui novamente o gancho do conceito do que é um axioma, o axioma, eles não precisam de provas, não precisam de outro princípio que o deriva, tá? Então é aquilo que se coloca como ponto de partida e ele é indiscutível e ele é fechado, né? Por exemplo, nós não vamos ter uma análise sobre ele porque ele já se torna autoevidente, tá certo? Por isso que nós vamos falar que ele é a base de toda a teoria, de todo o sistema filosófico. Pode falar, Denise. Ana, a Graça parece que não está conseguindo permissão para entrar. Nossa, gente, hoje está acontecendo de tudo, hein? Obrigada, Denise. E o Sebastião levantou a mão para falar. É a Denise que está é o marido dela, que é o Sebastião. Entendi. Então tá, entendi. Aqui, para mim, não aparece para entrar. Justamente aparecem as pessoas entrando automaticamente. Vê se a Graça conseguiu, Denise, por gentileza. Você me fala. Ana, Oi. é que a Graça colocou esse aviso lá no grupo do WhatsApp. É, Ela não está aí, não sei como é que funciona isso, mas ela avisou no grupo do WhatsApp, tá. que ela Tô não está vendo aqui. conseguindo. Deixa eu responder ela aqui. Graça, Que não mudou o link, não mudou nada, é o mesmo link. Nosso link é fixo, né? Do Meet. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. E quais são os, né, quando a gente está, como nós estamos falando, que toda ciência e todo o corpo científico precisa de uma base, precisa desses princípios como ponto de partida, então nós também vamos ter os axiomas espíritas. O próprio Allan Kardec, como nós vimos até na semana passada, na questão 4, já fala para a gente, né, qual é um deles. Quando ele coloca que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente quando ele está falando sobre a prova de Deus, né? Como que eu posso saber que Deus existe? Qual é a grande prova disso? Né? Pelo método, qual o método que ele fez aqui? Porque a gente não pode fazer ciência de Deus, nós podemos fazer filosofia de Deus. Então ele aqui usou o método dedutivo, não é mesmo? Falando, partindo dessa grande base aqui, onde que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ou seja, né, o que ele quer dizer? Que tudo que a gente observa no universo, se é um fenômeno que nos mostra de forma inteligente, a gente consegue pensar sobre ele, conseguimos observar sobre ele, e chegamos, né, à premissa maior de que sim, o universo é inteligente, logo ele deve ter uma causa inteligente, e essa causa primeira ou primária vamos chamar de Deus. Então, isso, né, como que Allan Kardec, por exemplo, conseguiu construir nessa filosofia de Deus depois, né, desse ponto de partida, foi que ele extraiu o conceito, bom, então Deus é a causa primária, e para ele ser uma causa primária e ser feito inteligente, então ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Pronto, já formulou aí uma teoria que é totalmente validada aqui por esse axioma, tá certo? E assim ele fez com todos os outros princípios. Quais são os outros axiomas, por exemplo, que a gente tem? Quem arrisca falar um, por exemplo? Esse aqui é um dos exemplos, né? Allan Kardec traz vários outros princípios que se mostram aqui como ponto de partida.
O que vocês acham? Quais são os outros princípios? Ninguém arrisca um? O povo está tímido. O povo está tímido. Quais são os princípios espíritas, pessoal? Quais são aqueles que a Selma colocou aí? Colocou Ação e reação. ação, sim, é um deles. E por quê? Aí complica, né? E por quê? É um axioma. Pode falar, gente. Ação e reação, né? Também é um, né? E por que será que ele se coloca aqui como um princípio base, como um axioma? Porque toda ação causa uma reação. Exato. Mas como que o Allan Kardec ele construiu isso, por exemplo? Essa é a definição. Mas por que ele pegou isso? Base para quê? Quais são os outros princípios ou outras ideias, ou outras teorias que derivaram desse axioma? Vamos tentar pensar. Eu acho que para justificar a reencarnação. A reencarnação? Pode ser. Porque... É que a reencarnação se coloca aí como um princípio, né? Também. Não, mas eu acho que ele utilizou para dizer que o que a gente passa em cada encarnação nossa é consequência dos nossos atos pregressos. Exato. E essas consequências são do quê? Qual a palavrinha-chave? Consequências morais. Então, sim. ele precisava construir, lembra que a gente falou, uma ética espírita. E para que, quando eu estou falando de ética, eu estou falando em pensar o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal. E como eu tinha que isentar Deus do mal, porque Deus não pode, se ele é perfeito, ele não pode produzir o mal, correto? Então, o mal vem da onde? Vem do nosso próprio mau uso. Aí vem outro princípio, do nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente faz alguma ação, ou causa, ou pensa algo do mal, eu estou me afastando de Deus, que é esse ser supremo. Então, por isso que, ao sair desse caminho reto, eu vou ter, logicamente, uma reação por causa disso, onde a minha consciência vai me cobrar. E ela vai cobrar devido, aí vem outro princípio, como você falou, né, através das várias vidas, ou até mesmo nessa vida. Né? Então, dá para ver como ele vai construindo tudo da base desses grandes princípios. Trouxe aqui alguns, né, sobre esse mesmo que a gente colocou, né, o acaso ele não existe, ou seja, tudo tem uma causa, nada existe sem uma causa. Né, a gente não fala, né, nada é por acaso, não é que a gente repete sempre. Ou seja, tudo tem uma causa e tem um motivo. Se eu não estou descobrindo a causa, porque eu não sei ainda, eu não tenho ainda ciência nem nenhum campo filosófico porque eu possa ir atrás dessa causa, mas isso não quer dizer que ela não exista, correto? E tudo é lei, ou seja, tudo que rege no universo, aliás, tudo que temos no universo, elas são regidas por leis, tanto as leis da matéria, né? Aí da matéria nós podemos falar tanto do mundo espiritual ou mundo espírita, quanto do mundo da carne, físico, ou leis morais, não é isso? Ou seja, tudo é regido por leis. O espírito é imortal, né? Ou seja, ele sobrevive além da morte. Então, é um princípio, ou seja, quantas ideias e quantas teorias são derivadas aqui.
logicamente, tão somente, né, se a gente começar com o ponto de partida, somente a segunda parte do livro dos Espíritos. Trabalha com esse grande princípio aqui, né? O espírito é imortal, ou seja, a vida espírita. Algo sobrevive. O mundo espiritual existe também, onde Allan Kardec fala na segunda parte da obra, que é a parte mais densa, né? Como falamos na semana passada, onde ele vai trabalhar esses princípios. Outro princípio, né, que a Valéria falou para a gente, a reencarnação, ou seja, o espírito ele só consegue evoluir, aliás, para evoluir, ele precisa reencarnar. Ele precisa estar sempre em intercâmbio entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo extrafísico. Todos nós estamos submetidos à lei do progresso, né? Ou seja, dá para a gente também ver que não só eles derivam outras hipóteses, como um princípio às vezes casa com outro, depende do outro também, né? Ou seja, eu preciso reencarnar para poder atingir a lei do progresso. Sem reencarnação, sem as vidas, né? As várias vidas, o espírito, infelizmente ou felizmente, não consegue obedecer à lei do progresso. E a lei que já foi colocada aqui, né, a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, age, tem como ação, principalmente no âmbito da moral, boas ou más, vai ter uma consequência no nosso processo evolutivo. Então, esses princípios aqui são apenas exemplos, o Allan Kardec traz muito mais, tá certo? Mas só para a gente entender como é que ele foi colocando as ideias, né? Não partiu do nada. Então, esses princípios, eles foram extraídos pelo aquele método científico, seja pelo fenômeno, ou seja, quando o espírito se comunica, seja através da mesa, seja através do médium, né, ali, do defeito inteligente, quero dizer, ele está provando que o quê? Que o mundo espiritual existe, que o espírito é imortal. Ou seja, ele extraiu todos esses princípios como base e desses princípios ele construiu toda a doutrina espírita. Alguma questão, pessoal, até agora? E por que os princípios, então, eles são tão importantes, tanto para a ciência quanto para a filosofia? Como a gente tem conversado agora, eles são a base, eles fundamentam uma ciência e um sistema filosófico, inclusive no mundo espírita, inclusive a filosofia e a ciência espírita. Não tem como eu produzir nenhum conhecimento se eu não partir do nada, não posso partir do acaso, eu não posso eu não posso, por exemplo, partir do escuro. Vamos colocar assim, eu preciso ter isso muito bem claro e muito bem definido. Quais são, ou qual é o meu corpo que abraça todos esses princípios. Eu não posso ter, né, por acaso, ou escolher do nada algum princípio e assim eu vou construir um pensamento. Não, tem que ter uma lógica, tem que ter um fundamento, tem que partir de princípios que eles funcionam como leis e como padrão ali de conhecimento. Vou dar mais um pouquinho. Então, eles que vão dar o quê? A minha base lógica de todo o conhecimento, inclusive para a ciência espírita, tá certo? E todas as outras teorias que vão vir através desses princípios precisam ser validadas, tá certo? E quem vai validar esses princípios? Quem vai dar validade ou não dessas hipóteses e teorias que derivam desses princípios? Os próprios princípios, certo? Eles que vão, né, ou seja, eu tenho um argumento, eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese, como que eu vou validar para poder falar, não, isso aqui é uma tese espírita? Os princípios que vão dar o ok ou não. Por exemplo, quem gostaria, por exemplo, de falar assim, uma grande tese espírita, bem famosa, por exemplo, que tem como a gente validar ou não? Ou que foi validada, né, durante tantos anos aí. Para a gente entender aqui como que acontece, como eu pego uma teoria espírita e como que eu vou validá-la.
E cabe discussão, né? Discussão também. A gente tem que aprender a diferenciar o que é princípio e o que é tese espírita, né? O que é a hipótese ou uma teoria. Por exemplo, as colônias espirituais, elas são uma tese ou elas são um princípio? É uma tese, né, Ana? É uma tese. Que bom que você conseguiu entrar, Graça, não estava entendendo o que estava acontecendo com o Nietzsche aqui. É uma tese. E por que é uma tese? Por que é uma hipótese e não é um princípio? Se o Allan Kardec fala do mundo espiritual, por que ela é uma Nossa, é tese? difícil, né? É difícil falar, mas eu tenho a impressão que é porque ela não aquilo que Kardec deixou construído como princípio, será que é porque ele não falou nisso? Não, ele até falou, mas Sim, ele mas ele falou coloca de uma algumas forma coisas em aberto. em aberto, ficou assim, mais ou menos, né? Exatamente. Tudo que está mais ou menos, ou que está em aberto, ou que cabe discussão, não é axioma, não é Sim. princípio. Porque aquilo, o princípio, ele é auto-evidente. Eu não vou discutir o princípio, não vou inventar a roda. Então, tem como princípio que o espírito existe, que ele é um ser que sobrevive além da morte, ou seja, ele é imortal, e eles constroem, se comunicam, vivem em um mundo chamado mundo espírita ou mundo espiritual. Agora, como eles se comportam exatamente, como tudo isso vamos colocar assim, como que eles vivem de fato ali, o Allan Kardec nos traz a teoria, né, que muitos dizem que o Allan Kardec não fala de colônias espirituais, fala sim, inclusive na Revista Espírita. Ele traz evocações, por exemplo, de espíritos que falam de colônias espirituais até em mundos mais elevados do que a Terra, que não é muito difícil, né? Em mundos mais elevados que a Terra, de colônias assim belíssimas, né? Que como o espírito falando assim, a gente vai montando, parece um filme, né? De tão bonito que é a comunicação, de começa a imaginar. Então, ele coloca isso, traz isso como hipótese, o próprio Allan Kardec traz como hipótese. Por isso que podemos validar, por exemplo, a teoria do nosso lar, do espírito André Luiz. Porque casa com muitos princípios, os princípios podem validar. Então, eu posso dizer que a obra Nosso Lar é uma obra validada, ela é válida pelos grandes princípios espíritas aqui. Agora, não quer dizer, não é porque algo é válido que ele não vai ter um questionamento, que ele não vai caber uma revisão. O próprio Allan Kardec falou que tem que ter revisão. Né? Não é porque o André Luiz falou, qualquer outro espírito, que a gente vai realmente ter aquilo como uma verdade absoluta, porque essa postura dogmática, no sentido de aceitar aquilo sem questionar, a gente não tem. A gente não pode ter. Agora, quando eu estou falando de princípios, aí sim, esses princípios, eles são auto-evidentes, tanto ou pela experiência ou pela lógica racional. Não é que a gente está aceitando também de forma dogmática, não é isso. É que eles se mostram a minha razão pelo método científico indutivo ou dedutivo, eles se mostram como ponto de partida. Então, por isso que esses princípios eu não discuto, a não ser que eu reinvente outro espiritismo, entendeu? Aí eu vou ter vamos colocar assim, outro grupo de princípios. Mas enquanto eu não tenho isso, eu vou trabalhar com esses princípios que serão a minha base e será a base para a ciência espírita, tá certo? Porque eles que orientam todas as hipóteses e teorias que virão depois deles. Deu para entender a diferença, pessoal? E as teorias que não estão de acordo com os princípios, elas devem ser o quê? Deixadas de lado. Se nem a parte empírica, ou seja, a experiência
que é sensível, me mostra que aquela teoria está casando com os princípios, e se nem a minha razão mostra, eu preciso pegar essa hipótese e essa teoria, deixar de lado. Vai ser uma teoria não válida, tá certo? Independente do autor, pessoal, independente se é autor encarnado, se é autor desencarnado, se eu estou falando de ciência espírita ou não, ou seja, qualquer ciência, qualquer conhecimento filosófico, ele precisa, né, ele tem a base dele. Será que isso que está sendo pesquisado, será que isso que está sendo, as hipóteses e as informações que estão vindo disso, será que elas são válidas? Quem é que vai dizer? Esse corpo de princípios. Agora vamos falar, ou seja, já colocamos duas palavrinhas-chave, né? Princípios e axiomas. O Allan Kardec, então, nós já temos aqui no nosso estudo o conceito, o objeto de estudo dessa ciência espírita. Nós temos os princípios, né, básicos e os axiomas que nela, né, que servem como base. Agora o Allan Kardec precisa construir essa ciência. Poxa, eu já tenho objeto de estudo, eu já tenho um método de trabalho, agora eu preciso colocar isso, preciso construir como que eu vou levar isso ao mundo, através do que a ciência, a filosofia aqui vai chamar de paradigma. Então, vamos ver como que o Allan Kardec ele fez isso no passo a passo, como que se deu a formação, porque até então não se tinha uma ciência do espírito, por isso que a gente fala que o Allan Kardec iniciou algo novo, né? Ou seja, ele trouxe ao mundo algo novo, e será que essa plataforma científica, filosófica, esse paradigma criado por Allan Kardec, será que ele nos serve até hoje? Será que cabe mudança? E se tiver mudança, como é que a gente deve fazer? Porque tem tudo, lembra que é tudo por leis, né? Não é por acaso. Eu quero mudar porque eu quero mudar. Já tem que obedecer ali um conjunto de combinados e de regras para que a gente possa ter uma mudança de paradigma. Então, quando o Allan Kardec estava pesquisando e ele descobriu o espírito e descobriu que ou as mesas através, né, ele nem tinha ainda definição de médium, mas ele sabia que existia um ente que ali se comunicava, que era inteligente, ou seja, a gente poderia se comunicar com os espíritos. O Allan Kardec começou a perceber que não tinha nenhum conhecimento científico e nem filosófico, de fato, a não ser místico ou outras pessoas que falassem isso de forma não, vamos colocar assim, de opiniões, enfim, né? Eu acho que o espírito existe, eu acho que sobrevive alguma coisa além da morte. Mas o que é esse, né? O que é esse além, né? Né? Não tinha uma definição exatamente de espírito. Então, quando Allan Kardec se depara com o fenômeno e começa a investigar, ele começa a ver que não tem uma ciência, né, que poderia lhe dar instrumentos para que ele pudesse fazer a pesquisa daqueles fenômenos espíritas. Então, ele teve que criar. Né? Ele teve que criar, como nós já estudamos na semana passada, ele teve que criar, logicamente, ele pegou como material de estudo o que a ciência e a filosofia da época já tinha como método científico, mas ele teve que aplicar ao seu grande objeto de estudo, que é o espírito. Então, ele precisava criar o que a gente vai chamar de paradigma, por isso, paradigma do espírito. Ou seja, um conjunto de leis e de princípios e de normas e de métodos que vão me servir como base, que vão me dizer como que eu faço pesquisa espírita. Como que eu vou pesquisar e entender esses fenômenos espíritas? Não pode ser do nada. Eu acho que tem que ser assim. Se ele fizesse assim, ele não teria feito ciência, né? Seria só no campo da fé, por exemplo, ou do achismo, ou da opinião. Ele não, ele queria elevar aquele conhecimento num patamar de filosofia e de ciência. Então, ele sabia que ele precisava construir esse paradigma, ou seja, essa plataforma que vai dizer o que é esse objeto, qual o método que eu vou investigar esse objeto e como fazer ciência do espírito. E ele toma como ponto de partida a sobrevivência e a individualidade da alma, ou seja, o próprio espírito imortal, o princípio inteligente.
né? Dá para a gente perceber, né? O conceito que ele deu. Então, o que é que sobrevive depois da morte? Não é qualquer coisa. Há um princípio inteligente. Ele vai dar uma definição para nós sobre isso. Então, dá para a gente perceber como que, né, o que ele realmente queria fazer. E o paradigma, né? O que é a definição, né? É um conjunto, né? Aí vai estar os princípios, né? Que, como a gente começou a falar, os princípios, os pontos de partida, que são os princípios base, o método de trabalho, qual é o meu objeto de estudo. Eu tenho que definir muito bem qual é esse objeto de estudo. No caso aqui, é o espírito imortal. Ou seja, tudo isso a gente vai colocar dentro de um conjunto que nós vamos chamar de mapa. Esse mapa recebe o nome bonitinho de paradigma, tá certo? Ou seja, se eu quero fazer ciência espírita, eu tenho que seguir tudo que está nesse mapa, todas as leis que estão, tudo aquilo, leis, ideias e hipóteses que estão dentro desse grande mapa. Se eu fugir disso, eu posso estar fazendo ciência, mas não espírita. Entendeu? Então, tem todo o departamento, por exemplo, o departamento de matemática, tem o seu paradigma, que faz com que ele seja matemática, que não é o mesmo paradigma vamos colocar assim, de outra ciência, da física, por exemplo. Podem ter afinidades, pode ter essas conversas de fronteiras, né, como a gente fala, mas eles têm paradigmas diferenciados. Por isso que estão em departamentos diferentes. Cada um cuidando do seu objeto de estudo, cada um cuidando do seu mapa. A ciência espírita tem a mesma coisa. Ela vai ter um mapa dela, e o Allan Kardec foi o primeiro, né, a trazer para nós esse mapa para poder investigar o espírito. Não tinha nenhum mapa. Por isso que ele teve que construir do zero, né? Ele estava pronto para isso, né? Então ele teve que construir do zero para que a gente possa hoje fazer ciência espírita, né? Então hoje basta só a gente entender exatamente como que ele coloca aqui para nós. E como que ele fez esse mapa, né? Justamente usando aquele método científico que a gente viu na semana passada, né? Criando aquelas hipóteses, fazendo aqueles primeiros testes, investigando o fenômeno, deste fenômeno extraindo as ideias, né, como o espírito inteligente, através da própria comunicação mediúnica, ele ia extraindo algumas perguntas, algumas informações de todas as áreas do conhecimento, inclusive filosófico. Então ele foi criando, né, ele foi montando ali esses princípios bases, e derivando desses princípios bases, ele foi colocando as várias teorias. Muitas delas, né, como a gente falou aqui, muitas delas ele deixou inclusive aberto, mas elas pertencem a todo esse mapa teórico aqui e científico. Alguma pergunta, pessoal? Então, não partiu do nada, né? Como a gente viu na semana passada, o Allan Kardec ele não criou o paradigma espírita do nada. Ele aliou tanto a sua observação empírica quanto a dedução lógica, racional. Então, isso que lhe serviu de base para poder investigar os fenômenos espíritas. Alguma questão? Nenhuma ciência, nenhum corpo de filosofia, nenhuma teoria, tá? A gente vai poder levar ela a sério se ela não tiver esse paradigma. Ela não se sustenta, né? Essa aqui, a coluna dela, não fica em pé. Então, para que ela, aliás, melhor dizendo, ela não vai ser nem chamada de ciência. Não é mesmo? Então, assim, aqueles que, por exemplo, falam que o espiritismo, né, não é ciência, é porque eles, erroneamente, eles estão olhando a ciência espírita com as lentes das outras ciências. Isso não pode, isso é um erro de análise. A física não pode dizer que a matemática não é ciência, por exemplo, porque ela não está dentro do mapa. Ela está usando o mapa dela, a lente dela. Né? Então assim, para que eu possa
falar que a ciência espírita não é uma ciência, eu preciso fazer essa observação internamente, ou seja, estudar tudo aquilo que Allan Kardec fez, revisar os métodos, ler tudo o que ele escreveu, de preferência no francês, né? Ler tudo, revisar tudo, isso já foi feito, né, inclusive, e justamente para poder ver, olha, achei uma inconsistência. Allan Kardec errou nisso, por isso que a gente pode, a partir desse erro, por exemplo, como hipótese, né, deixar com que tudo que ele colocou até agora caia por terra. Mas, pelo contrário, né, a história está mostrando para nós que está muito bem construído esse corpo teórico, esse mapa ou esse paradigma. Ainda a gente não teve ainda uma inconsistência. Tanto que aqueles aqueles que o atacam, ou que dizem que não é ciência, a gente pode perguntar, nem leram as obras fundamentais, quiçá os textos esparsos, tá certo? Então, ou seja, para que eu possa fazer uma crítica ou oferecer um novo corpo de princípios, eu tenho que dominar muito bem essa ciência e conseguir encontrar algo melhor. Antes disso, eu não tenho autoridade científica, como a gente fala, eu não tenho autoridade filosófica para falar do espiritismo, a não ser que eu realmente, né, saiba tudo exatamente o que Allan Kardec, ele acompanhei os estudos dele, por exemplo, e vi que ele errou nesse processo, ou ele adotou um método errado, ou ele escolheu o seu objeto de estudo de forma errada, para que eu possa apontar um erro dentro desse paradigma aqui. Fora isso, eu não posso ir contra. E quando... Ana, pode falar. eu estava vendo assim, né, o que você está falando, se não tiver todas as ferramentas, que você está dando o nome de mapa, né, se eu não tiver todas aquelas ferramentas que fazem com que essa ferramenta venha me dizer do que é feito aquele, eu não tenho condições, assim, só para traduzir assim, para uma linguagem mais simplificada, se eu não tiver todas as ferramentas, eu não consigo obter como fala, resultados, né? Vamos por assim. Então, é como se poderia dizer assim, eu pegar uma faca e tentar cortar uma pedra. Daí eu falo, ó, a faca, eu vou dizer assim, a pedra não é possível ser cortada porque as minhas ferramentas não cortam. Ou, em outras palavras, né, chegar aí e tentar subir para a atmosfera e tendo somente somente um estilingue. Daí eu vou fazer, ó, não é possível. Então, assim, para que possa acontecer o que se espera, tem que ter as ferramentas adequadas. Então, exatamente. Você disse o mapa, né? Então, assim, o mapa. Se eu não tenho aquelas qualidades para dessecar o objeto, eu não tenho condições de explicar nada, né? Exatamente. E se eu partir de outro objeto de estudo, eu não tenho autoridade científica, por exemplo, para poder falar. Por exemplo, se eu não parto do espírito, a minha ciência é outra. Eu não posso bater de frente porque eu não estou analisando não estou partindo do mesmo objeto de estudo, que é o espírito imortal. Então, se eu não estou trabalhando com o meu objeto de estudo e com todas as leis que ali estão trabalhando com esse objeto de estudo, realmente eu não vou ter autoridade nenhuma para poder falar nem contra ou nem a favor, porque eu não vou estar trabalhando com ele da mesma forma. Então, aquele que quer fazer ciência espírita, ele tem o dever de partir desse mesmo mapa. Ou seja, se ele fizer qualquer coisa fora disso, ele não está fazendo ciência espírita. Ele pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas não vai estar fazendo ciência espírita. Tá certo? Então vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Falamos do aborto na semana passada, lembra?
Então não adianta nada a medicina, por exemplo, me falar ou quando inicia a vida. Ela vai falar isso a partir do objeto de estudo dela, que é o corpo humano. Ela vai falar ela vai falar da química, ela vai falar da biologia, de outras ciências que lhes são como base. Ela vai partir do paradigma dela. Ela não está preocupada com a alma ou com o espírito imortal. Ela não é a preocupação dela, é a preocupação de quem é que fala sobre esse espírito imortal? O espiritismo. Então, para o espiritismo, pouco importa qual fase ali da semana, por exemplo, que inicia a vida daquele embrião ou daquele feto. Acho que tem até o nome antes, né? Antes de ser chamado embrião, enfim. Daquela massa material, vamos colocar assim, tá certo? E pouco importa, porque ali está um espírito imortal. Né? Aí sim, a gente nem está colocando aqui se pode ou não abortar. Isso aí é uma outra, é uma outra discussão, outras teorias que vão derivar desse grande princípio espírita aqui, tá? Mas só para a gente entender que não importa, né, para um e nem para o outro o que o outro está falando. Lógico, a gente hoje, que é o que o Kardec queria também, a gente pode conversar sobre essas duas ciências, mas cada um vai partir, né, do seu olhar, ou seja, a partir do seu mapa, ou seja, a partir do seu paradigma, entendeu? Porque ela não está interessada com a outra. Então, quando a gente fala, a medicina tinha que aceitar isso, ela não tem que aceitar, porque ela não parte da alma, ela não é objeto de estudo dela. Acontece que até o Allan Kardec vir, né, a alma estava ainda em uma discussão ontológica, metafísica, ou pertencente de forma dogmática ao que é o campo religioso. Então ele foi o primeiro a fazer uma ciência da alma, vamos colocar assim, entendeu? Então quando ele faz uma ciência da alma, ele começa a pensar, poxa, né, por que eu fui inventar isso? Então eu tenho que criar o quê? Um paradigma, eu tenho que criar esse mapa que vai lhe dar, que vai poder, né, lhe dar o nome de ciência da alma ou espiritismo, tá certo? Então, e todos, né, que vão fazer depois de Kardec, que queiram fazer ciência espírita, precisa partir desse mesmo corpo teórico aqui, ou seja, do mesmo paradigma, senão eu não estou fazendo ciência espírita, posso estar fazendo outras ciências até semelhantes, mas não espírita. Então para que eu possa fazer uma ciência espírita, eu preciso saber muito bem, dominar muito bem esse paradigma. Não só a ciência espírita, não é só a questão mediúnica, tá? Eu posso criar uma pedagogia espírita, uma filosofia espírita, tudo que eu vou versar sobre o espiritismo, seja no campo moral, seja no campo ético, filosófico, seja mediúnico, não importa. Tudo que fala sobre ele, eu preciso partir desse paradigma que vai casar com todos os princípios. Não tem como eu formar uma tese, uma teoria, eu sendo espírito reencarnado, desencarnado, se eu não domino o espiritismo, não tem como. Se eu não domino esse mapa, esse paradigma, não tem como eu construir nenhum conhecimento que eu possa dizer, isso é espírita. Deu para entender, pessoal? E como a ciência ela constrói o seu paradigma? Né? Então a gente sabe que o paradigma é aquilo que ele deixa em pé, né? É a sua coluna, é aquilo que, né, não tem como uma ciência viver sem paradigma. Como que ela constrói? Por exemplo, aqui nós temos, né, podemos dividir em 3 fases. Nós temos uma fase, né, onde nós não temos a ciência, que vai ser a fase que ele vai chamar de pré-paradigmática, tá certo? O que seria isso? O fenômeno está acontecendo, mas ninguém sabe a causa dele, ninguém fez ciência sobre ele, o fenômeno apenas se mostra. Ele está ali e há uma confusão. Essa fase é a fase onde as pessoas têm opinião, onde todo mundo vai tentar impor a sua opinião, inclusive. Essa parte mais histórica aqui é a parte onde ninguém tem um controle do fenômeno, que é o que acontece aqui, o que aconteceu aqui com a história, que é a fase, por exemplo, das mesas girantes, tá certo? Ou seja,
se comunicava, né, tinha o fenômeno mediúnico ali, mas ninguém sabia o que estava fazendo direito. E ninguém se preocupou com isso, a não ser Allan Kardec, tá certo? E aqui vai ser a fase também onde vão criar hipóteses também que depois, quando vier a ciência, elas poderão ser validadas ou não. Lembra quando nós falamos que uma das grandes hipóteses, inclusive, levantada pelo próprio Allan Kardec, era que as mesas elas se giravam pela força do... E que era que ele achava que era? Que é outra ciência que ele era versado também. Vocês lembram? As mesas giravam... Magnetismo lá. Exatamente, o magnetismo animal, né? Que é o fluido, né? Ou seja, as pessoas ali tinham várias hipóteses. E Allan Kardec foi com essa primeira hipótese. Né? A outra hipótese era que as próprias pessoas, os próprios médiums, faziam a mesa girar, a mesa dançar, enfim. Então, é uma fase aqui de confusão. É uma fase onde ninguém sabe o que está falando, onde ninguém tem a certeza de nada, ou seja, não tem ainda um paradigma, não tem ainda uma ciência. Quando vira ciência, aí sim, quando tem o nome de ciência, lembra? Tem o seu objeto de estudo, tem o seu método e tem o seu mapa. Quando vira ciência, aqui, esse fenômeno, ele já ganhou um pai, já ganhou uma mãe aqui. Pronto, alguém já foi lá, já pegou esse objeto de estudo e falou assim, bom, agora você é meu, agora eu que vou falar quais são as leis, quais são os princípios e qual o método de trabalho que eu vou fazer com você. Né, para que você seja chamado de ciência, por isso ciência do espírito, não é mesmo? Então foi exatamente o que o Allan Kardec fez. Ele deu fim, né, a essa fase anterior aqui, que era uma fase caótica. Então ele falou assim, peraí, gente, parou a confusão, isso, as mesas elas giram, elas dançam, elas cantam, não, elas escrevem, justamente porque há um espírito, esse espírito é imortal, e assim por diante, tá certo? Então ele criou a ciência, é a fase mais madura, que é a fase que nós estamos. Então ele criou um pouco esse mapa, né, e que vai servir como base até um dia que esse mapa não servir mais de análise. Vamos supor que aconteçam novos fenômenos espirituais. Então, Kardec nunca viu. Nem a gente. Vamos supor que daqui a 50, 100 anos, não sei. Tá? Aconteça um tipo de fenômeno espiritual que venha mudar muitas coisas, muitos princípios, por exemplo. Aí sim, esse princípio, aliás, esse paradigma aqui vai entrar no que a gente chama de crise. Então, essa plataforma de conhecimento não serve mais para poder explicar esses novos fenômenos espíritas. Isso ainda não aconteceu, tá? A gente está colocando aqui só como hipótese, só para a gente entender essas 3 etapas aqui. Se acontecer, que é o que o Allan Kardec falou, né, acompanhe a ciência, se acontecer de entrar numa crise, por exemplo, tem que criar um novo paradigma. Aí sim, né, aí é como muitas ciências já aconteceu. Né? Muitas ciências já aconteceu com isso. Elas estavam como ciência e depois elas subdividiram, ou elas criaram departamentos diferentes. Não é mesmo? Aconteceu isso com a física, aconteceu isso com muitas outras ciências, por exemplo, que a gente pode ver. Agora, será que aconteceu com o espiritismo? Será que está acontecendo? Será que a gente vai ter uma mudança aí de mapa? Vamos ver o que os teóricos dizem sobre isso, né? Aqui, eu vou passar rapidinho, pessoal. Aqui só que a gente, né, foi que a gente aqui só explicando o que a gente acabou de falar, né? O que é a fase, né? O que é essa fase mais da pré-história da ciência aqui, né? Como eu falei, a fase mais confusa, onde tem hipótese, mas a gente não tem como validar essas hipóteses, porque eu não tenho a ciência ainda. Quando eu tenho a ciência, quando essa vamos colocar assim, quando essa matéria ela se torna autônoma, porque ela já tem o seu objeto de estudo, ela já consegue caminhar, ela consegue já caminhar sozinha, ela não precisa de outros conhecimentos que a dita, como se validar, qual método de trabalho usar. Então ela já está aqui, ela já tem aqui o seu mapa, né? Por isso que agora ela está na fase mais madura. Por exemplo, o que aconteceu com muitas outras ciências, né? Quantas ciências elas não vão derivar do conhecimento filosófico, por exemplo, a própria física, né?
nós te colocamos aqui como exemplo a física. Antigamente, né, não chamava como física, ela era trabalhada no campo da filosofia da natureza. Depois que ela se tornou física, depois que ela falou assim, não, agora eu sou uma ciência, então, né, obrigada, né, mas agora eu vou caminhar sozinha. E agora eu tenho um mapa, agora eu tenho objeto de estudo próprio, agora eu tenho um departamento, eu tenho cientistas que vão agora se preocupar comigo. Então, é exatamente isso que aconteceu com Allan Kardec também, né, Allan Kardec, mas ele foi o único, né? Não tinha, né? Acontece que ele teve um trabalho muito maior, né? Porque ele não tinha nenhuma base, né? Ele foi casando as bases, né? Dos outros conhecimentos, justamente para poder validar e construir esse paradigma aqui para nós, que é a fase da ciência, quando o espiritismo, nós estamos ainda na fase da ciência. E a fase onde esse paradigma é questionado, onde ele não serve mais, onde nós temos, né, o que os cientistas falam, quando algum fenômeno, quando esse paradigma se torna, a gente consegue enxergar algumas anomalias nele, né, eu preciso agora criar esse paradigma, eu preciso mudar esses paradigmas, né? Muitas pessoas dizem, então acho que a gente deve estar nessa fase aqui, porque o Allan Kardec está ultrapassado, né? Tem muitas coisas que ele falou, a gente não encontra mais, né, no nosso mundo, né, no nosso tempo, porque as pessoas confundem o que é teoria, né, o que é história, que estava na época, de princípios. Se os princípios ainda servem como base de estudo, eu não estou na fase de uma crise, tá certo? Então a crise ela vem quando esses pontos de partida não conseguem explicar mais. Ou seja, quando as obras fundamentais elas não conseguirem mais explicar os fenômenos espíritas, por exemplo. Mas é isso que acontece? Por enquanto, né, quando a gente for fazer a pesquisa sobre esse assunto, a gente vai ver que o Espiritismo não alcançou essa fase de revolução, tá certo? Ela não está nessa crise ainda. Então, porque quando tem a crise, esse paradigma que até então estava vigente, ele é abandonado. E aí vamos criar, no caso aqui, por exemplo, um outro Espiritismo. Então tem que vir um outro Allan Kardec, né, revisar tudo, modificar tudo, tá certo? Para que a gente possa entrar no que a gente vai chamar de revolução científica, que é a época da crise, bem parecida com aquela época onde não se tinha ciência, onde estava todo mundo tendo opinião, mas a diferença é que aqui eu tenho esse paradigma e um só é substituído quando o outro é totalmente, ele perde a validade. Até nas fases de pesquisa, por exemplo, até todo mundo chegar em um consenso, esse paradigma se torna, ele vai até, o vigente, ele vai atuar até ele for realmente caído, né? Ele deixado totalmente de lado. Até então, ele nos serve como plataforma de estudo, né? E aí é a grande pergunta, né? Será que estamos nessa fase? Será que esses princípios básicos que a gente estuda, será que não nos servem mais para nenhuma teoria? Né? Ou seja, o que Allan Kardec ele construiu esse paradigma do espírito, e isso nós já vimos e para a gente é bem compreensível. Mas será que ele ainda está vigente até hoje? Será que a gente não pode deixar de lado e recriar outro? Não era Allan Kardec que dizia que a gente tinha que revisar os estudos espíritas a cada 25 anos, né, que está ali nas obras póstumas? Mas a revisão, pessoal, a gente pode até ali no texto, a revisão é das teorias, tá? Ele não está falando dos princípios. Apesar do Allan Kardec ser praticamente um autor brilhante, praticamente atemporal, porque na época dele não se tinha nem essa palavra, né? Isso tudo que a gente está construindo aqui é do século XX para cá. Allan Kardec não trabalhou com essa palavra, né? Mas mesmo sem usar as palavras, a gente consegue ver que ele construiu o quê? Um paradigma do espírito. Então, o Allan Kardec já sabia, né? O próprio método científico já falava para ele, olha, tem que passar por uma revisão. Não pode levar isso como uma verdade absoluta. A postura da ciência não é assim. A mesma coisa aqui. Então, ou seja,
não é? Ele propôs ali para nós uma revisão das teorias, mais ou menos como a gente brincou aqui com as colônias espirituais. A gente está revendo uma teoria. Será que caso aquilo que o Allan Kardec falou, vamos fazer uma pesquisa em todas as obras fundamentais, para a gente realmente ter certeza se a gente pode falar que sim, a teoria de colônias espirituais é válida? Então vou fazer uma pesquisa. Porque ele sabia que muitas teorias viriam, até de outros autores, brincando ali, trabalhando com esses princípios espíritas. Então, a preocupação dele era com a coerência doutrinária, tá certo? Então, ou seja, será que as teorias vigentes, elas estão mais próximas ou elas estão praticamente inventando um espiritismo totalmente sem base? Essa era a preocupação dele. Né, por isso que ele queria que todo mundo, a cada 25 anos, se reunissem para poder fazer esse estudo e esse debate. Agora, ele não está falando aqui, né, aqui é diferente, aqui eu estou mudando toda a plataforma de ensino e de pesquisa. Né, ou seja, aqui é quando eu estou falando, olha, Allan Kardec, você vai virar história, você não serve mais, o espiritismo agora é outra coisa. Quando eu tenho isso, aí eu tenho que a fase que a ciência muda, ela passa por essa crise e ela adota um outro mapa, aí sim ela praticamente vira outra coisa, tá certo? E não é o que aconteceu com a ciência espírita aqui. A gente ainda não está nessa fase, nós não tivemos, e não é nem necessário ainda, a gente está na fase de compreender Allan Kardec ainda, né? Não de refutá-lo em seu corpo teórico. Né? Ou seja, não tem ainda essa capacidade. E mesmo assim, né? E mesmo assim, os princípios que o Allan Kardec colocou como base, né? Eles se tornam, eles ainda, né? Vamos colocar assim, eles ainda não servem como coluna de todo esse corpo teórico aqui. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Vocês estão quietinhos hoje? Ô, Ana, eu vou falar, fazer um comentário aqui, não está bem, mais ou menos na linha que você falou anteriormente. O Kardec, ele trabalhou durante um tempo, né, acho que alguns anos, com o magnetismo, né? 30 anos. Então, e aí, olha só que interessante, quando ele se deparou com a questão das mesas, né, que ele foi observar aquele fenômeno, ele com certeza, a gente, né, que ele usou aquele conhecimento que ele já tinha adquirido e percebeu que tinha alguma coisa além daquilo. Então, olha que interessante esse negócio de paradigma que você está falando e da construção do conhecimento. E essa necessidade da gente rever, né, e ir construindo novos conhecimentos a partir daquilo que acontece de novo dentro desse corpo, dessa ciência. Eu achei assim, eu fiquei pensando nesse caminho que ele percorreu, né, assim, lógico, uma preparação, a gente sabe que ele já veio tão preparado, mas uma preparação para se deparar com esse fenômeno, né, já na vida material, e acrescentar a questão espiritual nesse fenômeno. É muito interessante pensar nisso, e eu acho que isso também, nesse caminho todo que ele, né, passou, ele dá a ele, talvez, né, a gente imagina que ele deve ter esquecido alguma coisa, mas dá a ele essa perspectiva de mudança, de que novos conhecimentos virão, né? Eu acho que eu fiquei pensando aqui, é só mesmo uma reflexão a respeito da trajetória dele, aí eu lembrei do magnetismo, eu falei, gente, aí chegou um momento que ele falou, mas não é só isso, né? Tem alguma coisa mais. Então, olha que interessante, muito interessante pensar. Isso eu acho, né, Ana? Interessante. Não, mas é isso mesmo. A trajetória dele e pensar nessa evolução do conhecimento, porque eu acho assim, que provavelmente eu estou falando em mim, né, eu não tenho tanto tempo ainda aqui no mundo material, vou ter menos tempo que vocês, teoricamente, mas a gente não esteja ainda num momento
adequado, né, preparado para a gente dar um salto, vamos dizer assim, nesse conhecimento e ter novas hipóteses, né? Quando os fenômenos, quem sabe, aparecerem fenômenos diferentes e que precisarão ser estudados, tendo como base esses princípios de Kardec, que ele, né, construiu, mas sabendo que tem que ir além daquilo, né, que apareça talvez uma outra questão a ser também estudada e construída sobre ela, né, ou para ela, um outro modelo, né, um outro mapa, né? Alguma coisa a mais nesse mapa, né, ser acrescentado aí. Porque muita coisa, né, a gente não sabe nada, né, Ana, eu estou dizendo assim, nós, né, no estágio que a gente está, né, eu estou me colocando ali num estágio nosso, assim, como ser humano, ainda a gente tem muito a caminhar, muito, porque o conhecimento é muito vasto, né, muita coisa para saber, e provavelmente está estudando é o que a gente ainda consegue já aprender ou aprender, né, perceber. Mas é mesmo só uma falação, sabe? Um comentário. Não, obrigada, Graça, é isso mesmo, né? E o Allan Kardec, ele a princípio, né, você falou quando ele estudou o mesmo, o magnetismo animal, né? Ele tentou interpretar, foi a primeira lente dele, é o que ele já tinha como conhecimento, né? E ele realmente viu, não, a ciência de Mesmer ainda, ela não é um paradigma ideal ainda para que eu possa analisar o fenômeno espírita, apesar delas, né, casarem, por exemplo, né? O espiritismo pega muito de Mesmer, inclusive o fluido vital, essas palavras, inclusive, Mesmer já trabalhava. Então, Kardec só pegou e botou essa roupinha espírita, né? Ou seja, botou sob a luz do seu grande objeto de estudo, que é o espírito. Mas ele pensou, né? Por isso que ele fala, ele não partiu do nada. Muitas ciências lhe serviram realmente como base. E é o que é o que, por exemplo, né, quando a gente falou assim, a física, quando ela deixou a sua grande mãe, que é a filosofia, e ela se tornou física. Mas até hoje, ela precisa ainda dessa mãe. Ela está independente, mas ela ainda conversa com essa mãe quando a gente está falando de filosofia da ciência, por exemplo. Então, ela é independente, mas ela tem essa conversa, exatamente como Allan Kardec fez essa conversa com a ciência, com a ciência de Mesmer, inclusive uma conversa de fato, né? Porque depois ele conversa com Mesmer através de evocação. E o próprio Mesmer fala, poxa, se eu tivesse, né, tido essa sacada, Kardec, né, como você teve, né, de perceber o espírito, né, ele já teria tido essa fama, ele já teria sido o nosso Allan Kardec, né, mas não era a programação dele, né, como a gente fala, então a programação dele. Ele só botou um degrauzinho ali, né? Já botou um degrauzinho, né, tem que dividir a fama ali com o amiguinho, né. Então, mas ele já preparou um terreno, por isso que o Allan Kardec fala, né, que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, uma preparou o terreno para a outra. Aliás, o magnetismo, perdão, preparou o terreno para que o espiritismo pudesse vir, para que pudesse explicar, né, ou seja, muitas consequências da vivência desse objeto de estudo que é o espírito, né, é explicado com muita coisa através de Mesmer, ou seja, o Allan Kardec tinha que aí, né, imagina, o trabalho ia ser muito maior. Então, né, por isso que o Herculano Pires, o Allan Kardec soube perceber e fazer essa síntese de toda a ciência e conhecimento humano. Né, então, né, estamos falando aqui de uma alma extremamente brilhante, né, que é a de Kardec. E é uma alma, né, que ainda a gente não superou enquanto paradigma aqui, né? Então, nós não temos ainda, a gente não entrou nessa fase de questionar esse mapa espírita, né? Para fazer ciência espírita, seja de qualquer seja de qualquer área, educação, mediunidade, qualquer coisa que a gente pensar que tenha a ver com a doutrina espírita, eu preciso partir desse mesmo paradigma. Senão, eu não estou fazendo nenhuma ciência ou nenhum conhecimento espírita, certo? E até hoje, como a gente falou, não temos nenhum nome, nenhum cientista que veio trazer esse objeto de estudo, até porque nós não temos anomalias.
Né? Lembra, para que eu possa mudar um paradigma, quando eu posso falar, olha, você não me serve mais, ele precisa apresentar anomalias dentro dele. E é tão bem amarrado esse paradigma espírita, vamos colocar assim, que praticamente que é tão bom, inclusive os espíritos de luz nos dizem isso, né? Como a Graça falou, né? Nós, espíritos comuns aqui, não é nem a gente está dizendo, o próprio espírito de luz, inclusive o espírito, né? Inclusive o espírito da verdade, que nada mais, nada menos que o próprio Cristo, já falou, né? Então, a gente não quer mais validade do que isso, né? Então, Allan Kardec soube exatamente como construir e colocando, né? Apresentando todas essas ideias que ele extraiu da pesquisa espírita, que está amarrado com esse grande mapa aqui de conceitos, ele colocou principalmente aqui no que a gente vai conhecer das obras básicas, né? Então, ele foi colocando e trazendo divulgando essas pesquisas através, trazendo não só os princípios, mas como a sua teoria, através desses grandes livros aqui, que é o que a gente estuda e que a gente vai chamar de obras básicas, né? Mas se a gente quiser ampliar, né, muito mais, vamos chamar de obras fundamentais, que vão muito além dessas 5 obras aqui. Passar mais um pouquinho. Então, nós não temos na própria história, né, após Allan Kardec, ninguém, pelo contrário, que só veio reafirmar esse paradigma. Nós não temos ninguém que veio criar outro ou falar, não, esse aqui se torna incapaz. E até mesmo aqueles que vieram para falar contra o espiritismo, dá para a gente perceber que eles não conhecem. Eles estão falando, né, eles estão fazendo uma falácia, né? Ou seja, eles não sabem do que estão falando, né? Porque não conhece, não tem todo esse conhecimento, não tem todo esse domínio desse mapa espírita, ou seja, do paradigma do espírito, tá certo? Eles muitas vezes olham o espiritismo com as suas lentes de fora, com a lente de outra ciência, e não tem como, né? Como a gente viu aqui, eles cometem um erro teórico aqui, um erro de análise muito grande. Então, o espiritismo, né, como a gente coloca aqui, não entrou nessa crise ainda. Se um dia vai entrar, não sabemos, né? Não sabemos, né? A gente tem que viver, né, e depois reviver através de outras vidas para a gente ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, o espiritismo não tá, ele ainda está naquela parte de ciência e ali ficou, né? A gente não teve uma troca de paradigma. E até porque o espiritismo, como eu coloquei aqui, não acumulou nenhuma anomalia. A gente acumula, muitas vezes, imperfeições de interpretação de texto. Né? Mas não está na culpa. A culpa não é de Kardec, não é da própria ciência. A culpa é nossa, que muitas vezes não compreende o Allan Kardec. Né? Por isso tanta força de estudo para a gente compreender. Mas não tem, né? Se a gente for se aprofundar nas obras, a gente não vai encontrar nenhuma anomalia. E por que isso acontece, né? Quais são as hipóteses criadas para que a gente possa falar assim, não, isso aqui está isento, está muito ok, está muito perfeito, a gente não precisa mudar, né? Temos algumas hipóteses. Primeiro, porque os princípios, uma das grandes hipóteses é que os princípios espíritas, como o próprio espírito imortal, a sobrevivência da alma, a mediunidade, né, a comunicabilidade, né, de um mundo com o outro, ela se torna evidente. A própria experiência nos prova isso. E não preciso testar todos os médiuns do mundo, por exemplo, para provar que o espírito existe, que ele é imortal, que ele se comunica, por exemplo. Tá certo? Ou seja, não importa, pode vir um médium, outro, basta um, para a gente ver que vários espíritos se comunicando pelo aquele único médium, por exemplo, já prova a existência do espírito. Então, por isso que a gente está colocando aqui no fenômeno, ou seja, o próprio fenômeno espírita, vamos colocar assim, no cru, já prova para a gente que esse grande objeto de estudo aqui existe. Né? Ou seja, pode passar os séculos e séculos, vai existir essa comunicação, e ele vai conseguir ver, né, evidenciar que o espírito existe, que ele se comunica também. Ou seja, então que há uma existência do espírito que sobrevive além
da alma, né? Então, a gente não precisa, né, pegar todos os médios do mundo para fazer esse teste, né? Fora que a gente não pegou só um médium, né? Fora que muitos médiums já foram, né? Já conseguiu provar que o espírito existe. Então, já com esse ponto de partida aqui, né, sobre a existência do espírito e que ele se comunica, né, então a gente consegue ver que não dá para a gente quebrar isso. Lembra, para que a gente possa mudar de paradigma, eu preciso que isso se apresente anomalias, que tenha erros, defeitos, tá certo? Vícios. E por enquanto o que, né, o que está evidente, né, pelo contrário, se o espírito existe, então dá para eu provar através dele muitas coisas, muitas hipóteses. Alguma questão, pessoal? Tá dando para entender? O Allan Kardec, né, pelo seu bom senso racional, né, que ele, como ele amarrou essa ideia, né, não basta eu só ter a prova que o espírito existe, não basta eu só ter a prova que o médium consegue se comunicar ou trazer comunicações do mundo extrafísico. Ele soube o que? Muito bem amarrar, com muito bom senso, todas as teorias que ali estavam vindo, extraindo dali. Não é mesmo? Então, ele colocou ali o seu conhecimento na construção dessa ciência, né, e desse método de trabalho. Inclusive, quem criou esse método de trabalho não foram os espíritos, foi o próprio Allan Kardec. Né, que lógico que ele está sempre supervisionado, vamos colocar assim, pela equipe espiritual, inspirado pela equipe espiritual, mas ele, pelo espírito da verdade, ele teve a permissão para colocar muito do conhecimento que ele tinha, ele veio já pronto para isso, né? Então ele não foi escolhido à toa, então ele conseguiu amarrar muito bem esse conhecimento que está preservado e que encaminha até hoje, por isso que eu falo, basta a gente só sentar, ler, estudar e compreender Allan Kardec, né? Então a gente está muito mais na fase ainda de compreender Allan Kardec do que querer mudá-lo. Né? Por isso que no anel aqui eu trouxe essa frase de Victor Hugo, né? Não tem, né? Por exemplo, quando Allan Kardec ele não tinha, quando ele foi ali ver o fenômeno da mesa girante e viu que elas falavam, né? E viu que elas traziam palavras e frases inteligentes. Ou seja, ele não podia deixar de lado essa observação. Então, o fenômeno espírita, né, não tem como a gente falar que ele não existe. Né, eu posso não querer falar sobre, conversar sobre, mas eu não posso, né, não tem como negar. Quando a gente experimenta um fenômeno espírita, por exemplo, não tem como a gente falar que aquilo não existe. Né? Inclusive, tem alguns fenômenos espíritas que são auto-evidentes para todo mundo. Por exemplo, quem sabe falar de um fenômeno espírita que todo mundo vê, que nem precisa ser evidente. Que o espiritismo trabalha bastante, quando vai falar das manifestações físicas. As materializações? Isso. É um fenômeno que não tem como não ver. Não tem. Porque realmente, como a palavra diz, o espírito fica materializado. Não tem como eu negar. O fenômeno se mostra aos meus sentidos, aos meus olhos. Não tem como eu negar. Então, lógico que a gente foi no extremo, né? Outros fenômenos cabem testes também. Agora, eu posso não querer investigar, eu posso não querer saber por que esse fenômeno acontece, como que ele acontece. Mas se eu quiser investigar e pesquisar sobre isso, eu já sei que tem uma ciência que já fala sobre isso e que vai me dar essa plataforma de trabalho aqui, que é o espiritismo. Então, basta, né, eu só prestar atenção aqui, como o Victor Hugo nos disse, e poder continuar, né, poder contribuir com esse conhecimento espírita. Então, se eu quero fazer ciência espírita e eu quero trabalhar só com esse tipo de fenômeno, por exemplo, eu já vou partir do zero? Não. O Allan Kardec, por exemplo, já falou, né, já trouxe muitos exemplos sobre esse tipo de fenômeno.
Agora, eu posso continuar essa pesquisa, eu posso continuar essas pesquisas, lidar com médiums, por exemplo, que o Allan Kardec nunca viu, mas, né, e que me deram, vamos colocar assim, que me deram elementos a mais a esse tipo de fenômeno? Posso. Ou seja, eu posso continuar as pesquisas espíritas? Posso. Só que eu vou partir de qual paradigma? Do mesmo paradigma aqui, eu não posso fugir disso, senão eu não estou fazendo o espiritismo. Por exemplo, o Delany, quando foi pesquisar sobre o perispírito, quem é que trouxe esse princípio para a ciência? O Allan Kardec, inclusive, deu o nome de perispírito. Mas o que o Delany fez, o que Allan Kardec, por exemplo, não tinha trazido para nós? O Delany, por exemplo, traz ali no o Espiritismo perante a Ciência, faz muitos experimentos, fala sobre o peso, mas Allan Kardec já falava que o perispírito tem uma densidade. Tá vendo que já deu a base ali, ele só continuou a pesquisa, ele fez outros tipos de pesquisa, mas que não fugiu desse paradigma aqui. Inclusive, ele foi fiel ao termo, né, perispírito, ele não inventou outro termo, ele apenas continuou aquilo que o Allan Kardec nos deu como base, como axioma, como princípio de base, tá certo? Então, só um exemplo, né? Então, tem como a gente continuar sobre os sonhos. Allan Kardec falou para a gente sobre a emancipação dos sonhos, emancipação da alma, perdão. Os sonhos é um tipo de emancipação da alma. Outros autores vieram e deram muito mais suporte a esse tema? Sim, mas não saíram dessa grande plataforma aqui, nem mudaram o termo, e nem mudou o nome, tá certo? Ou seja, dá a entender não, está casado com esse paradigma do espírito aqui, que foi fundado pelo Allan Kardec. Né? Então, por exemplo, quando o Herculano Pires não, quando o Denis vai falar sobre os sonhos, estou falando já de autores após Allan Kardec, né? Estou falando do Delany, agora falando do Denis, que quando ele começou a falar sobre os sonhos, falando que a alma, ao voltar, né, quando cessa a emancipação da alma, a alma encarnada, ou seja, o ser humano ali, não consegue lembrar de todos os sonhos. Aí ele vai colocar, né, por que ele vai querer investigar por que a gente não lembra de de tudo aquilo que acontece durante o sonho. Justamente porque a alma, ao voltar para o corpo, ele vai explicando, né? Ele vai encontrar o próprio limite corporal. Então, ele vai trazer coisas que o Allan Kardec não trabalhou exatamente de forma específica? Sim. Ele está fazendo ciência espírita? Sim. Mas ele está partindo do mesmo paradigma do espírito, ou seja, ele não está sendo incoerente de forma doutrinária. Tá certo? Então, só uns exemplos para a gente ver, para a gente entender como que isso foi, né, ao longo da história, isso foi se comportando. Que é o que a gente, né, vai falar agora, que é a última parte, né, quais são os critérios, né, de seleção, ou seja, como que eu falo que uma coisa é espírita ou não é espírita, né? A princípio, né, como que eu sei disso? Se eu tenho, né, se eu tenho primeiro que ver, casa com esse paradigma? Se não casar, se ferir qualquer princípio espírita, eu vou descartar, colocar de lado. Né, a princípio é isso. Se ferir, né, se ferir qualquer princípio espírita, é porque não casa ali. Eu tenho que deixar exatamente isso de lado. Não importa se é de autor espiritual ou encarnado, não importa. Né, a gente está aqui discutindo a ideia. E como o Allan Kardec fez essa seleção? Né, como nós já estudamos, já sabemos também. Primeiro, ele né, um dos critérios de análise aqui foi que ele foi testando as mesmas comunicações mediúnicas através de vários médiums, tá? E aqui, pessoal, não é que ele foi pedindo para vários médiums evocar, tá? Muitas essas mensagens que viam iguais, por exemplo, com o mesmo teor de mensagem, como a gente vai ver, muitas delas vieram com a comunicação espontânea, tá? Então, aqueles espíritos que estavam ali responsáveis para trazer o espiritismo se comunicaram de forma espontânea àqueles médiuns em várias partes do mundo, trazendo a mesma ideia.
trazendo o mesmo princípio, né? Então, por isso que o Allan Kardec viu que tinha uma consistência universal das mensagens. Porque ele viu, olha, então, temos um grupo de mensagens, de primeiro que falam de coisas lógicas e que falam a mesma coisa, tem o mesmo teor, né? Então, por isso que ele colocou que, então, assim, eles têm às vezes a ideia que ele pegou vários médios e testava. Agora vai você, agora vai você. Não, ele recebia essas comunicações, inclusive de médios que depois vieram ajudá-lo, né, a construir as obras, mas as comunicações vinham muitas vezes de forma espontânea. Lembrando que ele trabalhava com a evocação e com a comunicação espontânea, igual que eles trabalham nos nossos grupos comuns também. Eles recebiam essas mensagens e ele começou a ver semelhança e uma universalidade nesses princípios. Então, por isso que ele, né, foi pegando, foi um dos critérios de análise aqui de Allan Kardec, e que a gente precisa também estabelecer a mesma coisa. Lógica e coerência. Ou seja, depois que ele fez esse conjunto de mensagens, agora, bom, tem vários espíritos falando a mesma coisa, mas será que isso é lógico? Será que isso é coerente? Aí ele aplicou o quê? Aquele método científico que nós já estudamos. E depois ele, né, via qual era a mensagem. Tem uma mensagem de instrução, há uma filosofia ali, é uma mensagem de ciência, é uma mensagem da moral, ou seja, isso é importante para todos. Então, se isso é importante, casa com os princípios, tem lógica, e vários espíritos se comunicaram falando basicamente a mesma coisa, então pronto, então eu coloco no corpo doutrinário. Certo? Outra questão que o Allan Kardec via, né, que a gente pode colocar, é que ele queria que esse conhecimento fosse nos servir de base de evolução, ou seja, que a gente pudesse aplicar na nossa vida esse conhecimento. Não era só um conhecimento teórico, ou seja, são leis universais que vão servir de base para a própria evolução do espírito, né, tanto encarnado quanto desencarnado. E depois, o outro critério é que ele não deixava, né, ele não fechava a maioria aqui de princípios, mas de teorias que derivavam desses princípios básicos. Ele sempre aplicava essa análise crítica e deixava para debates, né, porque ele sabia que iam continuar, que iam vir outros estudiosos e iriam continuar esse debate. Ele precisava disso, porque nenhuma ciência se constrói de uma pessoa só, ou de um momento histórico só, ela se permanece, né? Lembra, ela tem essa coluna, que é o paradigma dela, mas as suas teorias, as suas hipóteses, elas vão sempre serem revisadas, né? E precisam de outras pessoas que se juntam para poder elevar essa ciência, para que ela possa evoluir, que era o sonho de Allan Kardec, né? Ele não queria que o espiritismo ficasse só no centro espírita, né? Não ficasse só na mesa mediúnica, né, em nossos grupos da casa. Ele queria que eu servisse como o espiritismo é para todos, né, não só para o espírita, que servisse para todos de forma prática, e que aqueles que fossem adeptos, né, aqueles que viessem estudar o espiritismo e servisse dele, que também desse a sua contribuição de pesquisa e pudesse, né, elevar todas essas teorias ao nível de debate, que Allan Kardec queria. Né? Então, todos esses critérios aqui, né, mostram para a gente o compromisso que o Allan Kardec tinha quando ele construiu essa ciência espírita, quando ele construiu esse paradigma, vamos colocar assim, e a preocupação que ele teve, né, de bom senso, com esse rigor lógico, de trazer para nós esse método científico, de adaptar esse método científico ao seu grande objeto de estudo, que é o espírito mortal. Né, agora, o que basta, né, o que eles têm de fazer? Quando eles for estudar os princípios espíritas, a gente vai ter muito agora mais base para a gente falar, olha, realmente o Allan Kardec não tirou isso do nada. Olha, teve toda uma construção científica e filosófica por trás que está lhe dando base aqui. Que essa construção aqui nós vamos chamar de paradigma, né? Alguma questão, pessoal? Chegamos aqui no final do nosso estudo de hoje. Tá? Na semana que vem vamos ver só uma questão de termos, né? Ou seja, já vimos objeto de estudo, já vimos
o método científico, o método de trabalho dele, como ele construiu esse paradigma e quais foram os termos, né, que ele utilizou e muitos desses termos criados. Aí depois, para entrar no estudo dos princípios espíritas como um todo. Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Comentários? Tudo ok? A gente tem algum comentário no chat, Oswaldo? Não, só o da Selma mesmo. Ah, sim. Ela falou ação e reação. Depois não mais. Tá certo. Alguma coisa, pessoal? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma contribuição, podemos encerrar, então? Alguém gostaria de fazer para nós a prece final, por gentileza? Involuntário só, pessoal. Posso fazer, então, Ana? Tá bom, Oswaldo, obrigada, viu? Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto e agradecer a oportunidade. Estamos reunidos nessa que é uma nova família espiritual, para que nós possamos cada vez mais aprender e aprender sobre a riqueza dessa doutrina que orienta os nossos passos, nossas decisões e a nossa vida. Obrigado a toda a equipe do Plano Espiritual que coordena esse trabalho, que tenhamos uma semana abençoada, possamos estar aqui na próxima segunda-feira, reunidos em torno dessa doutrina de luz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Oswaldo. Boa noite Obrigada, a pessoal. todos. Boa noite. Ótima Boa semana a noite. todos. Obrigada. Até mais. Até. Boa noite. Até semana que vem.